Bom, hoje é o nosso 19º dia do renovo e eu quero começar com um versículo. O tema de hoje é oração inteligente e o versículo tá lá em Tiago 4:3, que diz assim. Eu vou ler duas versões, tá? A King James e a versão Ferreira de Almeida, que diz assim: E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Na outra versão diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que esse versículo traz pra gente? Que a gente pede, mas pede de uma forma errada. Pede para satisfazer os nossos próprios prazeres, pede para satisfazer as nossas próprias vontades, para os nossos deleites. E aí eu quero trazer para vocês algo em relação à oração. Porque muitas meninas chegam para mim e falam assim: amiga, eu oro tanto pelo meu casamento, amiga, eu sou uma mulher de Deus, eu vivo na igreja, eu vivo fazendo um grupo de oração, fazendo jejum, vivo lá na comunidade. Meu casamento não muda, meu casamento sempre é desse jeito, tá indo de mal a pior e eu não sei mais o que eu faço porque eu já entreguei nas mãos de Deus, mas meu esposo não muda, a situação não muda, tá ficando cada dia pior. Amiga, a Bíblia diz exatamente isso: pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para satisfazer os seus próprios deleites. Pedis para satisfazer os seus próprios prazeres. É isso que a palavra de Deus diz. Quando a gente busca o Senhor e entrega as coisas para o Senhor, a gente deve entregar a Ele o controle de toda aquela situação. Ele deve ter o controle de toda aquela situação. Lógico, a Bíblia diz também: vigiai e orai. A gente tem que vigiar as nossas atitudes, buscar nossa transformação, buscar progredir naquilo que a gente pode ser mesmo cada vez melhor, buscar esse autoconhecimento que a gente tanto conversa, buscar, se amar, esse auto-amor, buscar se respeitar. E quando a gente tiver certeza da nossa identidade em Deus, quando a gente tiver certeza de quem a gente vai colher os frutos. Eu falei novamente esses dias: Deus não vai restaurar o seu casamento sem antes ter restaurado você. Deus não vai restaurar o seu casamento sem antes ter restaurado o seu relacionamento com Deus. Tudo começa com você, tudo começa com o seu relacionamento com Deus. Talvez você seja a engrenagem principal para que isso funcione, para que o seu casamento venha a funcionar. Então, quando a gente fala de oração, é que muitas vezes a gente ora e colocando assim: Deus, transforme meu marido, que ele seja um homem bom, que ele seja um homem manso, que ele seja um homem paciente, que ele não tenha vícios, que ele... É errado pedir isso? Não, não é errado. Mas olha para dentro do seu coração e analisa qual que é a motivação do seu coração. Talvez a motivação do seu coração seja para que seu marido mude e seja completamente diferente do que ele é hoje, para o bem dele, para o bem da família, para o seu bem, com certeza. Mas talvez a motivação principal do seu coração é para satisfazer os seus próprios deleites, as suas próprias vontades, para satisfazer os seus prazeres. Quando a gente entende que Deus deve estar no centro, que Deus deve comandar essa situação, que Deus deve guiar, direcionar essa situação, a gente entrega ao Senhor. E é aí que a gente passa a orar de acordo com a vontade de Deus. E onde que a gente encontra a vontade de Deus? Na palavra. É na palavra de Deus que nós encontramos a vontade dele. E aí, o que eu trago para você é a importância de você conhecer a palavra de Deus. A importância de você conhecer a Bíblia, o manual da vida. É muito importante você se dedicar à leitura da palavra. Você escolher um livro e você se dedicar àquilo. Você se dedicar à leitura, você se dedicar a aprender o que a Bíblia fala. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é viva e ela é eficaz. E quando a gente entende qual é a palavra de Deus para as nossas vidas, quando a gente entende qual é a vontade de Deus, fica muito mais fácil a gente andar direcionada pela vontade de Deus.
A gente entende que a gente está fazendo aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que agrada a nós mesmas. Por isso que eu quero trazer aqui para vocês e o que eu quero ensinar a vocês é que vocês orem de acordo com a palavra de Deus. Para quê? Para satisfazer a vontade de Deus. Para que o seu esposo esteja diante da vontade de Deus e não para satisfazer a sua vontade e não para que você seja o centro. Mas para que o Senhor seja o centro, para que o Senhor esteja em primeiro lugar na vida do seu esposo. Quando a gente ora, a primeira coisa que a gente faz é colocar o nosso desejo, a gente coloca a nossa visão, a gente coloca algo que a gente idealizou sobre o nosso cônjuge. Eu quero que ele seja de um jeito, eu quero que ele seja de outro. A maioria quer mudar o outro, né? Mudar o comportamento do outro, mudar o jeito do outro, mudar o outro. A gente não olha para dentro de nós. E aí a gente quer que Deus o transforme naquilo que atende às nossas vontades e não à vontade de Deus. E quando a gente age dessa forma, a gente acaba ocupando o lugar de Deus na vida do nosso cônjuge. Vamos analisar daqui para frente qual que é a motivação do nosso coração. Qual que é a motivação do meu coração quando eu for orar em relação ao meu casamento ao Senhor. Vou analisar qual que é a motivação do meu coração. A Bíblia diz que se for para a gente guardar, guarde o nosso coração. Então, analisar o nosso coração. Por quê? A partir de hoje, a gente vai orar de uma forma inteligente. A gente vai orar simplesmente à vontade de Deus para a vida do nosso cônjuge. A gente vai orar pedindo para que Deus traga versículos ao nosso pensamento, para que a gente debulhe mesmo a palavra de Deus em versículos que vai nos trazer crescimento, que vai trazer crescimento para eles, e a gente vai pedir ao Espírito Santo para que ele nos direcione e a gente vai colocar isso no papel. Eu tenho isso feito já, porque é algo que eu fiz já há muito tempo. Eu fiz, inclusive essa oração que eu tô pegando para vocês, que eu vou mostrar, foi uma oração que eu fiz no dia 21/10/2017. E eu quero ler para vocês. Eu fui em alguns versículos, eu vou até citar os versículos que eu peguei, de acordo com a minha necessidade no momento, de acordo com a necessidade da minha família no momento, de acordo com o que eu enxergava no momento, que a gente precisava, e identifiquei o que a gente precisava para melhorar, o que eu enxergava que o meu esposo precisava para que a gente pudesse nos encaixar. E eu coloquei isso diante da palavra de Deus, eu pedi ao Espírito Santo direção e ele me trouxe esses versículos e foram versículos que eu fiz essa oração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um versículo, você vai pesquisar, você vai falar assim, às vezes eu acho que meu esposo precisa ter mais fé, às vezes eu sinto, né, que ele precisa de mais coragem, às vezes eu queria que ele tivesse mais ousadia, sabe? Às vezes eu sinto que no nosso relacionamento, às vezes fica muitas coisas pro meu lado. Então você vai pegar esses versículos correspondentes a essas necessidades de vocês e você vai pesquisa no Google, versículos sobre fé, versículos sobre coragem, versículos sobre se dedicar a Deus, e você vai pegar esses versículos que aparecerão lá, né, na sua busca, e você vai trocar o nome que tá lá no versículo pelo nome do seu esposo. O meu ficou assim, ó. O primeiro versículo tá lá em Hebreus 10:23, que diz assim: Ivan, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ezequiel 36:26. Ivan, darei a você um coração novo e porei um espírito novo em você. Tirarei de você o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Filipenses 4:19. Ivan, o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Tiago 1:12. Ivan, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. 1 Samuel 2:3. Ivan, não fale orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio e é Ele quem julga os atos dos homens. Salmo 27:14. Ivan,
espere no Senhor e seja forte e corajoso. 2 Timóteo 1:7. Ivan, pois Deus não deu a você um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero trazer para vocês que eu acho muito interessante, que está lá em Salmo 1, verso 1. Salmo 1, para vocês não esquecerem. Essa oração, ela deve ser feita todos os dias. Olha só como é linda. Ivan, feliz é aquele que não deixa se levar pelos conselhos do mal, que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o seu prazer, Ivan, está na lei do Senhor, e é nessa lei que você medita dia e noite. Você, Ivan, é como árvore que cresce à beira de um riacho. Você dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que você fizer vai dar certo. Gente, nós precisamos nos unir com a palavra de Deus. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender que isso aqui foi escrito para a gente. A gente precisa acreditar nas promessas do Senhor para a nossa vida, para a vida do nosso esposo, para a vida dos nossos filhos. Então, quando a gente se dedica à oração, quando a gente ora de acordo com a palavra de Deus, quando a gente entrega a nossa vontade nas mãos do Senhor, quando a gente fala aquilo que Deus deseja que seja, que aconteça, que nós nos tornemos, as coisas na nossa vida, elas passam a ser mais equilibradas, elas passam, na verdade, a acontecer, porque antes a gente age de acordo com a força do nosso braço, de acordo com a nossa carne, de acordo com a nossa vontade, de acordo com as nossas forças, e se você for olhar para dentro da gente, nós não temos toda essa força precisa vir de Deus, porque senão abala o nosso emocional, a gente fica cansado, a gente fica frustrado, a gente fica sobrecarregado. Por isso que quando a gente se imune das palavras de Deus, quando a gente se enche da palavra de Deus, quando a gente entrega a Deus o controle da situação, aquilo que a gente não pode controlar, a gente precisa entregar a Deus. Então, quando a gente entrega tudo isso ao Senhor, para que satisfaça mesmo a vontade de Deus, quando a gente ora de acordo com a palavra de Deus, quando a gente está conectada com a palavra de Deus, as coisas na nossa vida, elas começam a acontecer. Elas começam a acontecer. E não é difícil, não é difícil. Tem momentos na sua vida que você vai passar por alguns desafios, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós temos muitas coisas, muitos versículos, muitas palavras, muitas histórias na palavra de Deus para a gente se fortalecer, para a gente ser direcionado nas nossas atitudes, nas nossas conversas, nos nossos pensamentos, nas nossas orações. Então, nós temos um manual que a gente deve seguir. E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para que a gente seja transformado de acordo com a palavra dele. Amiga, não desista do seu relacionamento. Não desista do seu casamento. Tá difícil, tá complicado, tá desafiador? Descansa, descansa, mas não desista. Então, esse é o 19º passo de hoje. Faça a sua oração, coloque o nome do seu cônjuge, nos versículos e leia em voz alta isso. Faça post-it. Teve uma época que a gente passou uma dificuldade financeira. E o meu esposo, ele ficou muito ansioso, muito preocupado com a situação que a gente estava passando, E aí, gente, eu via ele assim naquele estado de desespero e aquilo me dava uma angústia tão grande. Como que eu vou ajudar? Qualquer palavra que eu dissesse, por mais que eu tivesse bem intencionada, aquilo não ia trazer conforto para ele, não ia trazer alívio para ele, porque a situação estava acontecendo e ele estava dentro da situação, Ele estava vendo a situação completamente de dentro. E aí eu tava orando um dia, eu falei: Deus, eu preciso ajudar o meu esposo a passar por isso. Eu preciso ajudar o meu esposo a romper isso, que ele tenha fé, porque independente da fé que ele tem, da gente declarar outras coisas, da gente declarar as bênçãos para nossa vida, as coisas, elas estavam acontecendo.
sabe? A gente estava declarando uma coisa, mas a circunstância estava de outro jeito. A gente declarava a vitória, mas a derrota estava cada dia mais aparecendo. E o que eu estava nesse momento orando e eu lembrei dessa lição, eu lembrei dessa atividade que eu já tinha feito e eu peguei uns versículos da Bíblia sobre prosperidade, sobre confiança, sobre fé, sobre dedicação. Fiz vários post-its e coloquei cada um em um cômodo da casa. Coloquei um na tela do computador dele, coloquei um no espelho do banheiro, coloquei um na porta do guarda-roupa dele e eu fui esparramando, um na porta do nosso quarto, e eu fui esparramando esses versículos pelos lugares que ele andava. E aquilo encheu ele de fé, porque ele ia escovar os dentes, ele olhava para o espelho e estava lá o versículo. A palavra de Deus estava lá. Aquilo enchia ele de fé, enchia ele de esperança. Aquilo trouxe refrigério para a alma dele. Aquilo trouxe coragem para ele enfrentar aquilo que ele estava passando naquele momento. Aquilo encheu ele de esperança, que coisas novas estavam acontecendo, porque às vezes a gente não enxerga o que pode acontecer de novo. A gente está dentro da situação, a gente está dentro daquela tempestade. A gente não consegue enxergar o que está fora da tempestade. A gente está dentro daquela nuvem, daquela neblina, daquela poeira, daquela situação que está acontecendo. E a gente não consegue enxergar porque a gente está completamente dentro. Mas quando a gente entende que Deus está cuidando, quando a gente sai da tempestade, a gente enxerga a tempestade de fora, talvez a gente veja que a tempestade nem é tão grande assim. Que o nosso desespero, a nossa ansiedade, a nossa frustração às vezes, o nosso desânimo, a gente está removendo a nossa confiança no que Deus pode fazer para as nossas vidas, para nós. Então a gente não coloca a nossa confiança em Deus. E é muito importante a gente se olhar de fora da situação. Ponto, a situação está aqui, mas eu estou fora da situação. Eu tenho um Deus que me conhece. Eu tenho um Deus que está comigo. Eu tenho um Deus que diz para mim, seja forte e corajoso, eu estarei com você. Eu tenho um Deus que diz, eu guiarei os seus passos. Eu tenho me colocado diante de Deus, eu tenho buscado Deus no momento que as coisas estão desafiadoras. Amiga, busque a Deus no momento que a situação ficar desafiadora. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra. Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem trazido tranquilidade aos nossos corações. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco todo o tempo. Agradecemos, Deus, porque a sua palavra traz refrigério para a nossa alma. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem tanto a nos ensinar, Senhor, e nós temos aprendido tanto nesse tempo que nós estamos juntos. Pai, nós temos o coração cheio de gratidão. Pai, que o Senhor nos ensine a olhar de fora da situação. Que o Senhor nos coloque, Senhor, fora da tempestade. Que a gente não se desespere, não desanime, Senhor. Que a gente não fique desmotivada. Mas que a gente se encha da presença do Espírito Santo, da fé, da coragem que o Senhor coloca em nosso coração. Nos fortaleça, Senhor. Coloque alegria em nossos corações, porque o Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, que o Senhor nos encha dessa alegria, essa alegria que nos traz força, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor tudo que nós estamos passando neste momento. Nós entregamos, Senhor, para que o Senhor faça a sua vontade em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Pai, nós agradecemos porque nós podemos contar com o Senhor. Nós podemos, Deus, sentir a sua presença e nós podemos, Senhor, ser direcionadas por Ti. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nesse dia. Pai, esteja conosco no momento dessa oração, no momento desse passo que nós vamos dar. Que o Senhor coloque, Senhor, aqueles versículos que o Senhor deseja, que o Senhor coloque a sua palavra em nossas bocas, que o Senhor faça com que a gente analise, Senhor, as motivações do nosso coração e que nós entregamos, Senhor, nosso desejo, as nossas vontades, os nossos prazeres somente a Ti, Deus, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.